Contratar como um CLT ou como um PJ? Essa é uma dúvida que muitos empresários possuem. Se você tem dúvidas de como fazer esse tipo de contratação, ou qual que é melhor, CLT ou PJ, qual que é a diferença, esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Igor, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área contábil, sou especialista em planejamento tributário, contador de formação, mestrando em contabilidade, já trabalhei com várias companhias, pequenas, grandes, nacionais, internacionais, indústrias, e eu já vi muitos problemas trabalhistas sobre contratação como PJ. Inclusive, na minha época de Big Four, quando eu analisava contratos e via situações como essa, era sempre um ponto no M&A ou na auditoria que eu estava fazendo. Sempre acontece do cara que é PJ, daquele funcionário que você... daquele parceiro, né? Não é funcionário PJ, né? Daquele parceiro que você acredita, que tem ali os contratos, tudo bonitinho. Amanhã ou depois, por problemas XYZ, ele entra com processo contra você e muitas vezes ele acaba ganhando. Retroagindo, inclusive, o período e você tendo que pagar para ele tudo aquilo que ele tinha direito. Férias, 13º, impostos. Então, fique atento. Se você vai fazer esse tipo de contratação, pense muito bem, amarre todas as pontas para não deixar nenhuma aresta solta. Qual que é a diferença básica ali entre eles? CLT é o cara que tem a carteira assinada, você vai pagar por ele ali todos os direitos trabalhistas que estão na CLT, 13º, vai pagar lá FGTS, INSS, tem direito a férias, os benefícios vinculados ao sindicato, comissão coletiva. E qual que é a diferença dele para o PJ? O que é o PJ? É uma pessoa jurídica. Ele tem ali um CNPJ por trás dele sustentando ele. Ele precisa ter com você um contrato muito bem elaborado, preferencialmente que você passe esse contrato por um advogado analisar para você, um advogado trabalhista, que seja especialista nesse tema, que ele homologue aquilo com você ali, te dê uma assessoria em cima disso. Você precisa ter muito claro também com o seu contador uma conversa sobre isso, dos cálculos trabalhistas, e através desse contrato você vai deixar claro ali o que você está contratando dele. Você vai fazer essas atividades na minha empresa, você vai me entregar esses projetos da minha empresa, eu espero isso de você, como uma contratação de serviço normal. Assim, quando você contrata um prestador de serviço para a sua empresa, você tem lá o contrato muito claro. Ó, você contador, o que você vai me entregar? Quais são os impostos, obrigações acessórias que você entrega? Quais são os relatórios? O que eu espero de você? O contrato do PJ ele é isso, deixando muito claro que não existe um vínculo empregatício entre aquela pessoa e você. Ele é um prestador de serviço te prestando um serviço. Ele não é um funcionário seu, ele não é um colaborador da sua empresa. Eu sei que parece simples, mas é muito comum que o empresário no dia a dia acabe conduzindo de uma forma errada esse prestador de serviço. Trata ele como funcionário, aumenta as atividades dele, cobra um horário diferente daquilo que está acordado, cobra uma entrega diferente daquilo que está acordado. O que vai redigir ali o dia a dia do cara que é PJ é o contrato de prestação de serviço que ele fez com você. Nesse contrato vocês vão prever todas as cláusulas necessárias para a atividade que ele vai te entregar. PJ é um cara que presta projeto, presta uma consultoria e vai te entregar aquilo daquele tempo exatamente como está mandando no papel para você. Diferente do CLT. O CLT é o cara que foi contratado para ser o seu funcionário. Está muito claro ali no contrato de funcionário quais são as atividades que ele vai exercer. Você vai subir os detalhes dele no e-social. Você vai ter uma prestação de contas com relação ao INSS, FGTS e outras amarrações que são inerentes à parte trabalhista, seletista, que é diferente do prestador de serviço. Vamos entender agora quando realmente é necessária a contratação como PJ. Eu tenho uma empresa e eu contrato alguém para me atender no marketing digital. Aí cuidar de parte de tráfego pago, as mídias que eu vou postar, os criativos. Esse cara, ele pode ser um prestador de serviço. Você vai ter um contrato com ele, quais são os entregáveis, quais são as suas responsabilidades também. Você tem que entregar para ele o vídeo, você tem que entregar para ele uma imagem, você tem que validar o trabalho dele antes dele subir na plataforma ali da rede social. Esse cara pode ser um prestador de serviço. Tem quebra de contrato, quando for quebrar o contrato para as duas partes, multa, tempo de contrato. Agora, se você tem uma empresa, uma loja, por exemplo, esse cara faz o seu marketing digital, prestador de serviço, e você precisa de alguém atendendo na loja, essa pessoa precisa ser CLT. Esse é o mundo ideal. Todo dia, das 9 às 6, ali na sua loja, no momento que está aberto, vai atender público,
vai fazer venda para você, vai ter horário de entrada, saída, almoço. Esse cara é CLT. O PJ, você pode sim ter regras no contrato de quando ele vai fazer o atendimento para você e entrega do projeto. Mas regras de horário, exclusividade, isso é CLT. O PJ ele não é exclusivo, ele pode trabalhar para você, ele pode trabalhar para outra pessoa. O cara do marketing digital, no exemplo que eu dei, por exemplo, ele pode fazer o meu marketing, ele pode fazer o seu marketing, ele pode fazer o marketing de outras empresas. Ele não vai ser exclusivo meu. Se eu quero ganhar exclusivo meu, fazendo meu marketing, eu vou ter uma equipe interna na minha empresa de marketing digital. É diferente quando eu contrato uma empresa para fazer esse serviço para mim. A Justiça do Trabalho, ela vai olhar basicamente ali 4 pilares para determinar se tem ou não vínculo empregatício. Ela faz outras análises, mas esses 4 são fundamentais. Se tem pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Esses são os 4 principais pilares que ela vai olhar na sua empresa e na situação daquele funcionário, daquele PJ, daquele prestador de serviço, para caracterizar vínculo empregatício. A habitualidade é quando é habitual. Todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingos não abrimos, ele não vem. Quando ele segue ali de forma habitual as atividades e a prestação de serviço que ele faz para você. Subordinação é quando ele precisa se subordinar a um gerente, por exemplo, a você. Você tem a habitualidade, eu quero você aqui de segunda a sexta e você responde para o meu gerente. O que o meu gerente mandar, você vai ter que fazer. Ó, deu 9 horas, o cara não chegou. O gerente liga, cobrando o fato dele não estar presente na empresa. Essas características você já está criando ali. Habitualidade, subordinação, onerosidade. São os pagamentos inerentes a essa atividade. Quais são os pagamentos? O que está no contrato? Está no contrato que eu vou te pagar X reais por mês para prestação de serviço. Ó, mas sabe, esse mês, para os meus funcionários CLTs, eu dou vale-refeição. Toma vale-refeição também. Toma 13º. Ah, você está fora esse mês aqui de férias? Não, estou aqui, ó, férias. Tome cuidado com esses pagamentos. A forma como eles são feitos. E como está amarrado isso no seu contrato. Senão você vai caracterizar vínculo empregatício. Pessoalidade. O último pilar das características que eu falei para vocês. Pessoalidade é quando o serviço tem que ser ele tem que fazer. Pessoalmente. Eu quero ele aqui, segunda a sexta-feira, das 9 às 6, prestando um serviço, se subordinando para o meu gerente e eu pago ele como eu pago qualquer funcionário. Ah, a diferença é que para ele eu não tenho os custos de IR, não tenho INSS e não tenho FGTS, por exemplo. Tá bom, mas você paga 13º, é o mesmo salário do seu funcionário, ele faz as mesmas atividades do seu funcionário, você já tem ali todas as características de vínculo empregatício. Tome muito cuidado com essas características, como está amarrado no seu contrato, para não ter dor de cabeça amanhã. Vamos para um exemplo prático que talvez vai facilitar o entendimento. Uma empresa de tecnologia que desenvolve software contrata um consultor para entregar uma parte específica daquele software. Então, eu contrato um cara para me entregar daqui 3 meses essa parte, ele vai fazer no tempo dele, na casa dele, da forma como ele quiser, no escritório dele, aonde for que ele trabalhe. Eu só quero pronto em 3 meses. Faço reuniões periódicas com ele para entender a evolução do projeto. Agora, a mesma empresa contrata o mesmo desenvolvedor para trabalhar para ela, no endereço dela, pessoalmente, das 9 às 6, segunda a sexta, prestando contas de atraso, prestando contas de horário de almoço, seguindo as mesmas regras dos outros funcionários, mantendo mais ou menos ali as mesmas gratificações dos outros funcionários. Esse cara é CLT. Eu já tenho ali todos os pilares que indicam o vínculo empregatício entre aquele prestador de serviço, que na verdade não é um prestador de serviço, é um CLT, com a empresa. Toma cuidado com a pejotização forçada, que é quando o cara é CLT, você desliga ele, coloca ele como PJ, convence ele a abrir uma empresa, paga até os direitos talvez trabalhistas no desligamento ou não, tem empresa que paga, tem empresa que não, e coloca ele como PJ para fazer as mesmas atividades, seguir o mesmo regimento, com os mesmos entregáveis. Isso perante a Justiça do Trabalho é claramente ali uma fraude que você fez para tentar diminuir um pouco o seu custo e onerando o funcionário que tinha direitos trabalhistas que foram negados a ele. É importante dizer que situações como essas nos julgamentos é muito claro ali que a pejotização ela precisa ser muito bem amarrada, ela é possível perante a lei ali de uma forma muito clara, bem amarrada, caracterizando como PJ, como prestador de serviço, não como funcionário. Tome cuidado com isso, porque no momento de um julgamento, esse cenário é muito fácil de ser caracterizado
e ser provado por A mais B que aquele prestador não é prestador, ele é um funcionário seu disfarçado. E isso faz com que você tenha que pagar multas sobre o FGTS que não foi pago, sobre o INSS que não foi pago, sobre o IR, o fisco foi lesado. Então as multas desse processo e o que você vai ter que desembolsar serão muito altas. Quer dizer então que você não pode contratar PJ? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você ter um controle muito claro, um contrato muito bem amarrado, homologado por um advogado preferencialmente, entender as características que pertencem a um CLT, entender as características que pertencem a um PJ, para amanhã ou depois você não ter dor de cabeça. Se você tem dúvidas sobre isso, se você não sabe exatamente como é que funciona, não ficou muito claro, você já vinha com dúvidas, esclareceu um pouco, mas ainda não sanou todas, me chame, mande comentário, me chame nas minhas redes sociais, entre em contato comigo. Tenho certeza que, frente aí aos anos que eu tenho de experiência em tudo que eu já vivenciei sobre esse tema, eu consigo te ajudar a ter uma estrutura melhor, ter uma segurança trabalhista em cima disso, e ter um compliance muito bem amarrado para não ter dor de cabeça amanhã ou depois. Se você curtiu o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe, curta, comente, entre em contato comigo e fique esperto que em breve teremos novidades.